A gente falava na nossa reunião de produção, eh, sobre a possibilidade de haver uma radicalização do Lula. Lembrando que, de novo, né, ele esteve agora com o Putin, né, em meio a Xi Jinping, Dias-Canel, Nicolás Maduro, Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, um monte de tiranos da África e da Ásia, e agora está lá em Pequim, elogiando o Partido Comunista Chinês, comparando as eleições dele com a Revolução Comunista na China. Então, o que a gente pode imaginar dessa briga entre Temer e José Dirceu, né? O que você pode Sim. dizer sobre isso? O que acontece, Lacombe? O Brasil, ele tem esse grupo revolucionário, né, que é aliado ao Foro de São Paulo. A coisa começa a se radicalizar bastante, né, no final da década de 70 e alcança ali um auge no início da década de 90. E com o fim da União Soviética, você cria então aquele grupo de Foro de São Paulo. E qual que era o objetivo? O objetivo era criar um movimento revolucionário, um movimento de esquerda das Américas autônomo, ou seja, que não precisasse de financiamento externo. Tá? E aí, o que eles usaram como instrumento de financiamento? O narcotráfico. Então, o narcotráfico, desde essa época, ele irriga os cofres aí desses movimentos revolucionários da América Latina. Com o passar do tempo, óbvio, as coisas, o mercado mundial ele vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez maior. Em 2001, se eu não me engano, você tem a entrada, então, da China na Organização Mundial do Comércio, tá? O que não deveria ter acontecido, inclusive, porque a China nunca cumpriu as normas que todos os países têm que cumprir para entrar na OMC, mas a China entrou. Então, o cenário de 90 para cá, ele é muito distinto. Inclusive, já está provado que um movimento revolucionário autônomo nas Américas não se sustenta. Eles não se sustentam, não tem como, tá? Então, eles precisam ou dos globalistas, da elite globalista, e aí você tem, né, esses grandes grupos, né, inclusive de famílias dinásticas praticamente, dos Estados Unidos e da Europa, tá? As grandes fundações internacionais, Open Society Foundation, né, do George Soros, tem Ford Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation, você tem todas essas grandes fundações, que é o que a gente chama de globalistas, de metacapitalistas, tá? E você tem o outro lado do eixo russo-chinês. No meio campo você ainda tem aí o eixo do Estado Islâmico, do Islã radical, que também tem um projeto de poder mundial, né, totalitário. Então você tem esses três grandes projetos e a esquerda, os movimentos revolucionários da América, eles já entenderam que eles não conseguem se manter sozinhos. O projeto do Foro de São Paulo, como ele foi pensado originalmente, faliu. Tá? Não quer dizer que ele acabou. Continua, só que eles entenderam que eles precisam, sim, de financiamento externo. O cenário muda no momento em que, no início dos anos 2000, você tinha ali globalistas e eixo russo-chinês, né, namorando ali. Vamos dizer assim, eles estavam ali muito bem entre os dois, então era fácil agradar os dois lados. Hoje não é mais assim. Hoje você tem uma guerra, tá, declarada entre o lado globalista e o lado do Rússia e China. Aonde é que você vê isso? Ucrânia, Gaza e agora Índia e Paquistão. Parece que teve um cessar-fogo ontem, mas é tão desencontrada a informação desse conflito que é até difícil da gente afirmar alguma coisa, porque a gente fica tentando confirmar os dados que vão saindo, muitas das vezes dados que contradizem o dado que acabou de sair. Né? Ali é bem confuso esse conflito da Índia e Paquistão, mas se mantém aí os dois lados, esses dois grandes players mundiais. Né? E a esquerda ela entendeu que ela precisa se aliar a um deles. Com o Trump nos Estados Unidos, você tem uma mudança em relação aos globalistas. Tá? E aí o que sobrou para o PT?
Qual que é o caminho que se abre, assim, que é o caminho mais livre para o PT? Rússia e China. E olhando para o lado do Rússia e China, eles agora estão de mal com os globalistas. Eles já não têm mais o financiamento, eles estão com problema de mercado consumidor, tanto que teve agora o quê? Né, de ontem para hoje nós tivemos a notícia de que conseguiu fechar um acordo para os próximos 90 dias, um acordo de tarifas, né, das taxas comerciais entre China e Estados Unidos, tá? O acordo, até onde eu vi, me parece beneficiar muito mais os Estados Unidos, mas se você comparar com a situação antes de Donald Trump. Você não tinha taxas de 10%, 30%, e agora você tem, né? E as taxas chinesas, que eram grandes em relação a produtos americanos, baixaram. Vamos ver como que isso vai sustentar, porque a China ela entendeu também que ela não vive sem o mercado consumidor americano, que é o maior mercado consumidor do mundo. Tá? Ainda mais agora que os Estados Unidos teria fechado um grande acordo com a Índia. Ainda não foi anunciado, né? Mas já se sabe aí por bastidor que fechou um grande acordo com a Índia, lembrando que a Índia é a maior população mundial. Por que eu estou dando aqui essa volta toda? É para vocês entenderem que a Rússia e a China, neste momento, precisam do Brasil. Porque eles estão com problema no mercado consumidor americano e eles estão com problema com a Índia. Quase ali uma guerra proxy está se abrindo aí no horizonte em relação à Índia. Qual que é o próximo grande mercado consumidor? Né? Lembrando que a Europa também é dos globalistas. Então, o próximo grande mercado consumidor, tirando Estados Unidos, Europa e Índia, é Brasil. Né? Além disso, não só mercado consumidor, mas é um grande produtor de commodities, né? De a parte agrícola. O que isso quer dizer? Que não é só o PT que precisa da Rússia e China nesse momento. A Rússia e a China precisam mais ainda do Brasil. Né? Eles precisam desesperadamente do Brasil. Então você tem aí uma união perfeita, que se consolida com as imagens que a gente viu nos últimos dias. O Lula indo na festividade mais importante, que se tornou, né, a festividade mais importante da Rússia, tá? Que é a comemoração da vitória da Segunda Guerra Mundial, que aí eles vão botar lá a vitória sobre o nazismo, que eles usam o mesmo argumento para justificar o quê? A guerra da Ucrânia. Qual que era o argumento que o Putin usou lá no início? Desnazificar a Ucrânia. Desnazificação. Era só para lembrar que ele falou isso na entrevista com o Tucker Carlson. Tá? Só para lembrar que o Volodymyr Zelensky é judeu. Não é nenhum santo também, não, mas é judeu. Sim, mas o que eu quero dizer com isso? Que lembra que o Putin falou que não usava a palavra guerra? Que não era para usar a palavra guerra? Era ali uma operação de desnazificação da Ucrânia. Foi assim que ele anunciou. Tá? Então, ele criou um novo mito fundador para a Rússia. Inclusive, ele lá no início, eu não achei qual foi o ano que ele fez esse discurso, mas foi um desses grandes discursos que ele faz para toda a Rússia, né? Mas pouco tempo depois dele estar no poder, ele falou que ia resgatar as glórias da Rússia. Inclusive, ele se colocou como o continuador da Rússia czarista. Né? Ele se via como um continuador do projeto do Império Russo. Ele falou isso, não estou inventando. Ele disse. Então, tudo que o Putin está fazendo hoje não é surpresa. Os globalistas, obviamente, naquele momento, precisavam da Rússia e estavam ali numa certa amizade, por alguns interesses em comuns, e fecharam os olhos em relação àquele discurso do Putin. Mas ele falou lá atrás, já tem mais de 15 anos isso, onde ele disse que ia resgatar as antigas glórias da Rússia, que ele era um continuador do Império Russo. Então, tudo que o Putin tem feito, ele anunciou que ia fazer. Então, qual que é o meu medo hoje, tá, do Brasil, em relação ao Brasil? É o PT ter uma união tão forte com a Rússia e a China, e aí eu estou falando de corrupção, financiamento, armamento, tudo que vocês puderem imaginar. Serviço de inteligência, espionagem. E aí o que acontece? Aí você tem uma ditadura
consolidada mesmo, né? Aí não tem saída. Entendeu? Aí você vira eu não vou nem falar isso aqui, mas aí seria o grande medo hoje, para mim, o grande risco que o Brasil corre é uma união total entre PT, Rússia e China, e aí acabou. Aí é game over. Então, é bom você ter falado isso, Max, porque assim, por mais que a gente saiba que o Brasil vive uma ditadura, por mais que o Brasil vive uma situação difícil, você tem vias para poder sair desse cenário. Tanto é que, por exemplo, se nós não tivéssemos vias para isso, não existiria aquela matéria que eu cheguei a comentar na reunião com vocês e falei brevemente, acho que na sexta-feira, do Alexandre de Moraes está trabalhando para colocar governadores atuais governadores, como senadores. Né? Se não existisse nenhuma saída, o Alexandre de Moraes não precisaria se preocupar em colocar senadores. Exato. Né? Porque eu quero lembrar de uma outra coisa. Eu disse que o Dirceu quer voltar para poder controlar a Câmara. Você lembra disso? Eu falei assim, o Dirceu vai voltar. E o artigo que eu escrevi na primeira movimentação do Dirceu na Prefeitura de São Paulo, ou seja, nas eleições municipais, eu escrevi um artigo em janeiro do ano passado, explicando... Janeiro passado não, a eleição municipal foi ano passado. Então isso mesmo, janeiro do ano passado, eu escrevi um artigo. Se quiserem resgatar, ele é temporal, ele não é atemporal. Se quiser resgatar na timeline, a gente coloca. Claro. Mas o artigo era: o Dirceu está preparando o terreno para voltar para a Câmara. Por quê? O que eu falava? A Câmara tem como fazer o impeachment. Então ela tem como tirar o presidente. É que os parlamentares não têm ideia do poder que eles têm.